Oi, gente. Bora falar do baixo da Soviet hoje. Então, mano, tô aqui com o set que eu usei no show do Condado. Foi um show muito top. O show que ficou marcado da Soviet. Então, vamos falar dos baixos desse show tão marcante da Soviet. Demorou? Mano, primeiro baixo, vamos falar do Rickenbacker. É um baixo clássico, todo mundo conhece o som desse baixo. Também bem conhecido no post-punk. E, mano, pra tocar 90% das músicas com o Rickenbacker, eu uso ele com só o captador da ponte, que é aquele timbre mais instaladão, né? Tipo, Pecadores. Entendeu? E muito legal desse baixo é que ele tem a chavinha seletora, que você seleciona a posição dos captadores que fica ligado ou não. Ligando só o do braço, ele fica o som bem mais grave, né? Que é o... Que, por exemplo, tocar Blowing War. Esse aqui foi o outro baixo que eu usei no show. Ele foi o baixo que eu comecei o show. Comecei logo com Cigarette. Esse baixo aqui é timbre clássico de jazz bass, mano. Ele é um jazz bass ativo. Esse baixo é um Tajima CP, que é o modelo signature do Celso Pixinga, grande baixista, grande influência também. Então, esse baixo foi o primeiro baixo que eu usei no começo do show. Comecei tirando logo Cigarette com ele. Então, mano, esse baixo aqui é um som de jazz bass original, clássico. Não tem muito o que falar. A diferença dele pro outro é que é um baixo ativo. O baixo ativo você tem o controle do médio, que os outros baixos não tem, a maioria dos baixos passivos não tem. E com ele você consegue ter uma gama maior de timbre, controle do seu som, tudo isso influencia no som final da música e do show também da Soviet. Demorou? E agora falar um pouquinho dos pedais também, que eu uso um setzinho de pedais, que o pessoal também andou perguntando. Vamos falar um pouquinho do set de pedais, já é? Então vamos falar bem rápido sobre o set de pedais, não tem muito mistério. Esse primeiro pedal branco é um Bass Plus pré-amp da Furman. É um pedal incrível, mano. Todo baixista necessita de um pré-amp. Um pré-amp é fundamental. Pra você conseguir controlar melhor seu timbre, tanto na correção de agudo, correção de grave, correção de médio. Ele tem o canal de drive, mas eu não uso esse canal de drive na Soviet, porque é um drive muito pesado, não encaixa legal. Então eu uso só ele com os baixos passivos. Esse outro pedal é um Fire. Ele também é um pedal pré-amp, só que ele só tem canal de drive. Então ele basicamente... As duas funções daquele pedal ele tem nesse. Só que eu não uso os dois juntos, porque senão fica muito embolado. Esse pedal de drive ele é muito legal, porque você controla o timbre do drive, então você tem uma gama de drives absurdo. Uso ele para tocar Pecadores, Mentiras, músicas que o baixo precisa de um sonzinho a mais. Do lado tem o Super Chorus da Boss, que é um pedal clássico, todo mundo conhece também, feito chorus, preenche legal na música. Eu uso o chorus em todas as músicas da Soviet, sem exceção, para poder preencher legal a música, não ficar com aquele som muito cru do baixo, demorou? E o último pedal é só um afinador, simples também, para poder afinar no meio do palco e tal, sem ficar aquela barulheira, porque ele corta o som, demorou? É esse set de pedais. Pedro, pra finalizar aqui, queria te fazer umas perguntinhas. Quanto tempo tu toca baixo? Eu toco baixo desde 2019. Quem foi tua principal referência do gênero musical que te fez se aproximar da música? Sem dúvida, a minha principal influência que me fez começar a tocar baixo desde os primórdios, assim, foi o Caniço. Grande baixista do Raimundos, infelizmente hoje não tá mais aqui. Mas de onde você estiver, um abraço pra você, mestre Caniço. Te amamos. Como é que é tocar extremo, o metal extremo, e depois tocar o post-punk? Mano, é muito bom, porque descansa a cabeça, né? Uma hora tu tá naquela barulheira, aí outra hora tu escuta uma música mais tranquila, mais de boa de levar. Então, eu sempre curti pós-punk, sempre curti o estilo também. E se aproxima um pouco no metal extremo, naquela parada de ser a atmosfera dark, assim. Se assemelha bastante também. Tem muita coisa que não parece, mas se assemelha bastante entre um estilo e outro, assim. É bem da hora mesclar os dois. E como é que tá sendo a tua introdução? Como é que tá sendo a tua experiência dentro da banda Soviet? Cara, minha experiência na banda Soviet tá muito top. Fora as amizades da banda, que a galera é muito da hora, muito receptiva. Ficaram bem amigos, então... Muito legal. E fora os shows também, que os shows são de outro planeta, muito da hora fazer os shows. A gente treinar para os shows também é muito da hora. O processo todo é muito bom estar na Soviet. Uma banda que eu já acompanho há muito tempo, que eu já conheço há muito tempo também, que eu sempre curti. E agora tocar com os caras também é muito bom. Demorou? Muito da hora. Tá, agora vamos de última. E o que te fez escolher o baixo como instrumento principal? O que me fez escolher o baixo foi que eu comecei a aprender guitarra, não me adaptei, não gostei. Não sei porquê. E aí, do nada, simplesmente do nada, o baixo me veio na cabeça assim, caralho, o baixo é um instrumento, baixo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver muito vídeo de cover de música que eu gosto, principalmente cover de Iron Maiden, Pantera, principalmente isso.
E aí, cara, eu me apaixonei pelo baixo, achei um instrumento muito legal e eu fui naquela, deve ser mais fácil porque tem 4 cordas. Não, não é mais fácil, é tão difícil quanto. Mas, pô, foi muito legal, é o instrumento que eu mais amo, assim, curto muito tocar baixo. Tocar baixo é bom demais, tocar baixo é gratificante, é muito top. É isso, gente. Foi uma mini entrevistinha e mostrando aqui os baixos, esses lindos baixos aqui do Pedro. E o que você tá Meus filhos. ficou devendo. E em breve tem mais. Em breve vai vir aqui o Roger já mostrar o setup dele, a guitarra dele. A gente vai falando isso com mais vídeos aqui pro Instagram. Fica pelo Instagram, não perde, acompanha a Soviete.